transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Soberano eterno Deus, Pai querido, Deus amado, entro diante da presença do Senhor para te pedir, Deus, e te implorar. Vai abençoando essa pregação, não seja eu, mas sim o Senhor, Deus, me usando tremendamente para falar com todos através da Tua Palavra, Deus. Vai abençoando a vida de cada pessoa que está ouvindo, Deus. Vai repreendendo, Deus, toda a cadeia espiritual que prenda essa pessoa de escutar essa palavra. E ela possa sentir, Deus, e eu seja apenas um instrumento na mão do Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confesso para os irmãos que estou muito feliz e muito nervoso também. De rever alguns rostos que eu conhecia já antes, alguns que eu estou conhecendo. Estou dando graças a Deus por conhecer mais um rebanho que vai morar no céu, mas novas pessoas, a nossa nova igreja. Como o pastor disse, somos só uma unidade. Como o apóstolo Paulo também disse, somos só um corpo. Irmãos, cada um aqui pensa de uma maneira diferente do outro. Cada um, conforme você vai conversando com as pessoas que eu conversei, com as pessoas que eu convivi nesse exato momento, com as pessoas que eu convivo, eu percebo que elas pensam de uma maneira diferente. Cada um foi criado de uma maneira diferente. No momento que nascemos, viemos ao mundo sem saber nada, sem fazer nada, só chorando. A única coisa que sabemos fazer é chorar. Se estou alegre eu choro, se eu estou triste eu choro, menos alegre, mas dá risada. Se nós está triste nós chora, qualquer coisa quando nós é criança nós choramos. Mas conforme o tempo vai se passando e vamos crescendo, nossos pais, as pessoas mais próximas de nós, aquelas pessoas que nos influenciam então com nós cada dia mais, vão nos ensinando a falar, vão nos ensinando a andar, como se vestir, o que deve, o que não deve fazer. E cada um vai recebendo seus princípios, seus costumes, a moral de cada família, os costumes e isso acaba gerando cada um pensar de uma maneira. Tem uns que pensam que algo é certo e para outros se algo que é certo não é tão certo. E muitas das vezes é difícil conviver com pessoas que pensam diferente de você. Obviamente, eu penso de um jeito e Pelé pensa de outro. Aí nós começamos a debater sobre isso. Aí eu vou acabar batendo nele. Olha o tamanho do braço aqui, ó. O bicho é forte, mas não é nada, né? Isso é gordo mesmo. E isso gera muitas das vezes conflito, e esses conflitos às vezes nos trazemos para a igreja. E o apóstolo Paulo nos diz para não sermos conformados com este mundo. Ou seja, devemos ser pessoas inconformadas com o que o mundo nos oferece, com o que o mundo nos atrai. Porque pecar é muito bom, irmãos. Alguém discorda daqui? Todos acham que pecar é bom? Porque se não fosse, nem todo mundo pecava. Eu falo realmente, pecar é bom, mas não bom para a nossa vida, não bom para o nosso espiritual, não bom para o nosso segmento. Porque todos nós, muitas das vezes o mundo, ele nos oferece, nos atrai coisas. Desde quando eu falei, quando nascemos, as pessoas que estão em volta nos influenciam. As pessoas, a sociedade, ela mostra para nós o que as outras pessoas fazem. E muitas das vezes, se não tivermos uma base, uma família, um conjunto espiritual, uma unidade que nos auxiliem, que nos ajudem, muitas das vezes acabamos se perdendo, muitas das vezes acabamos não conseguindo prosseguir e se conformamos com o que o mundo nos traz e cada vez mais vamos pecando. Ou muitas das vezes, quando estamos dentro da igreja, não estamos firmados na palavra de Deus. Isso acontece conosco. Pecamos uma vez, pecamos outra e o Espírito de Deus nos acusa. Conforme nós vamos pecando a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Não sei se já perceberam, quando você erra, o Espírito Santo ele te acusa. Algo dentro de você te incomoda. Mas conforme você vai pecando, conforme você vai errando, esse algo para de te incomodar. É quando o Espírito Santo não está mais na sua vida. Aí quando você começa a se conformar com o mundo. E o apóstolo Paulo diz, não se conformeis com este mundo. Não aceite, irmãos, aquilo que o mundo te oferece, aquilo que o mundo quer te dar. Porque o que Deus quer para nós, igual a palavra diz, é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida. E logo mais na frente ele diz, mas seja transformado pelo vosso entendimento. Ou seja, o apóstolo Paulo não estava escrevendo essa palavra para pessoas que não sabiam a palavra, que não conheciam as escrituras, os seus mandamentos, mas sim para pessoas que já conheciam essa palavra, mas não as colocavam em prática. E muitas das vezes conhecemos a palavra, conhecemos a Bíblia, e o problema de nós é não querer estudar,
ser preguiçoso. Eu vou falar a verdade, às vezes eu tô numa preguiça aqui, quando eu tô na escola, tô só um sangue. Eu tô olhando pra professora, mas eu não sei nem onde eu tô, irmãos. Ela começa a falar de português, eu tô na matemática. Nem na matemática eu chego, pra falar a verdade, eu sou ruim. Mas quando nós é preguiçoso é assim mesmo, irmãos, não dá. Mas o apóstolo Paulo, ele quis dizer para nós sermos transformados pelo nosso entendimento. Ou seja, muitas das vezes lemos a Bíblia e pegamos apenas um texto dela, fora de todo o contexto. Aí geramos um pretexto, geramos um entendimento ao contrário do que todo aquele contexto explica, todo aquele contexto nos traz. E acabamos ficando numa caixinha pequena, diminuindo a nossa mente, deixando a nossa mente cada vez mais fechada e não conseguimos abrir ela com as coisas que nós devemos aprender na palavra, devemos ler a palavra. Muitas das vezes achando que tudo é errado, que tudo é pecado, que isso não pode, isso não pode, isso não pode, tudo é capeta, tudo é demônio. Mas nem tudo é demônio, nem tudo é capeta, muitas das vezes é do nosso pensamento. Quando não lemos a palavra e quando não transformamos a nossa mente, quando não há uma metanoia na nossa vida, isso que acontece conosco. E acabamos se fechando tanto a nossa mente que não conseguimos ver o que Deus tem além para nós. O que Deus tem para mim e para você, irmão, é muito maior do que nós imaginamos. O primeiro passo que nós temos que dar para podermos renovar a nossa mente é se abrir para Jesus e deixar que Ele faça morada na nossa vida. É se abrir com Ele e deixar que Ele entre e faça a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós se abrimos, confessamos nossos pecados para Ele e queremos algo sério com Ele, aí Deus começa a trabalhar na minha e na sua vida. E vem o segundo passo, que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, escreveu, mas a Bíblia diz, eu não me lembro se foi o apóstolo Paulo, então eu vou falar que a Bíblia diz, que eis que coisas velhas, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o segundo passo, quando deixamos as coisas que fazíamos, quando deixamos as coisas que frustravam, que traz problema para a nossa vida e criamos algo sério, deixamos que o Espírito Santo de Deus faça morada na nossa vida, aí sim começamos a crescer. Aí sim estamos na presença dEle cada vez mais, ter uma metanoia na nossa vida, cada vez mais se aproximando da palavra de Deus. Porque nós, desde quando crianças, a vida não é fácil nem de ninguém. Por mais que você tenha um financeiro bom, por mais que a sua família seja unida, todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por aperto. Muitas das vezes, quando crescemos, quando éramos crianças, tínhamos sonhos. Muitos têm sonhos até hoje. Eu tenho meu sonho de quando crescer ser alguém na vida, ser do exército, ser um músico, não sei. Mas eu tenho meu sonho e corro atrás desse sonho. E creio que muitos jovens aqui corram atrás do seu sonho. Alguns que já são de idade, igual o Pelezinho assim, correm atrás do sonho deles, assim, virando 50 anos. E eu creio que ele... Eu creio que ele corre atrás do sonho dele, do objetivo dele. E muitas das vezes, algumas palavras que chegamos para algumas pessoas e falamos do nosso sonho, muitas das vezes as pessoas falam para nós: você não consegue, você não pode, olha o seu financeiro, olha a sua condição, olha a cidade que você quer. Isso já aconteceu comigo, igual o pastor falou, a minha própria professora não acreditava em mim. E outro motivo também, uma vez eu cheguei com um colega e falei que eu queria ser tal coisa. Ele falou: olha para nós dois, olha a nossa situação, olha a cidade que nós estamos, você acha que nós temos oportunidade de ser isso? Nisso me frustrou conscientemente, certo? Mas, conforme fui se passando e chegando no Jesus, eu percebi que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para as pessoas que creem. Basta apenas você seguir o terceiro passo, pensar as coisas que são do céu, as coisas que Deus prepara para a nossa vida, as coisas que Ele quer para a nossa vida. Aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, uma vez o bispo Rocha pregou sobre isso, e quando eu escutei isso, eu peguei para mim, bispo. E até hoje eu amo ler essa palavra, que diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando o bispo uma vez pregou e falou sobre essa palavra, eu guardei no meu coração. Comecei a cada vez mais pensar nas coisas celestiais, começar a pensar nas coisas que são de Deus. E isso, quando mais
vinha prova para a minha vida, mais eu pensava nessas coisas, mais eu pensava em tudo que era bom, mais eu pensava se algum louvor existia, mais eu pensava em Deus. Porque o quarto passo eu aprendi com o meu pastor, que é você se basear e se firmar na palavra. Certa vez eu cheguei para o meu pastor e falei, como que eu faço para me tornar um obreiro? Ele fala, vai estudar. Aí eu, não, mas pastor, o que eu faço para fazer obreiro? Ser obreiro. Aí ele vai estudar. Não, pastor, eu quero ser obreiro. Vai estudar a Bíblia. Aí foi quando chegou uma época que quando ele ia dar aula de teologia, só estava eu e ele na igreja. Aí ficava das 7 às 9 falando comigo. Das 7 às 9. E ele falou, vai buscar, vai estudar, vai subir um monte. Foi isso que eu fiz. Eu me baseei na palavra e estudando isso eu aprendi esses 4 passos. Não que o último seja menos importante, mas eu quis deixar ele por último para falar para os irmãos que devemos se basear na palavra. Porque quando as provações, as lutas vierem para a nossa vida, por mais forte que o vento seja, um alicerce bem alicerçado, bem forte, nunca cai. Mas aquele que acha, que pega aquele texto lá, aquela partezinha da Bíblia e cria na sua caixinha, na sua mente pequena e não tem uma visão ampla, a primeira provação que cai vai falar assim, cadê Deus? Porque não estava pensando nas coisas celestiais, não estava pensando nas coisas que são do alto, estava pensando em coisas materiais, coisas que são para a vida dele, porque todos nós temos dificuldades, problemas. Nós trabalhamos, nós estudamos, conforme vamos passando, crescendo, vamos tendo responsabilidade na vida. E como nós acordamos de manhã? Eu às vezes acordo de manhã assim, acordo 5 horas da manhã, tenho que tomar banho, ir para a escola, chegar meio-dia, e depois estudar 1 hora, chegar 7 horas da noite para o culto, depois 9 horas tem que fazer trabalho. Eu fico louco. Eu não penso nas coisas de Deus, eu não medito na palavra dele. Eu não penso nas coisas celestiais e não ocupo minha mente com o que é do céu. Mas no momento, irmãos, tudo gera aqui dentro da nossa mente. Quando nós mudamos a nossa mente para Jesus, quando queremos convertê-la a ela, quando temos uma metanoia, uma mudança de hábito, de caráter na nossa vida, tudo acontece aqui dentro, tudo começa aqui dentro. Quando você vai ser desempregado, despedido do seu emprego, antes, isso morre aqui dentro da tua mente, para depois acontecer a morte do emprego. Você para de fazer os relatórios, você para de chegar nas reuniões, você começa a chegar atrasado no serviço, você vai ficando preguiçoso, não vai prestando atenção mais na aula. Aí chega um momento que já estava morto aqui dentro de você, aí você é despedido. Aí você já acabou para você, e você pergunta, Deus, por que isso? Por que isso estava acontecendo comigo? Porque você não pensou no que é espiritual, você não pensou nas coisas que é de Deus. Certamente que temos que pensar no que é nosso aqui na terra, porque nós temos responsabilidade e temos que crescer na vida com elas. Nós precisamos ocupar cada vez mais e mais a nossa vida, o nosso pensamento, o que é de Deus. Nosso pensamento, o que é do céu. Principalmente para nós jovens que estamos crescendo na obra. Não, certamente que essas pessoas mais de idade que estão nos auxiliando, calma, Pedro, não vou falar de você. Essas pessoas mais de idade que estão nos auxiliando, devemos escutar cada vez mais elas e guardar isso no nosso coração. Como eu faço quando eu escuto do meu pastor, da pastora e do bispo, e da minha mãe principalmente, que vive me dando bronca. É mais bronca do que ensinamento, irmão. Meu Deus, muita bronca, mas essas broncas foram bênçãos na minha vida para eu chegar onde eu cheguei. E por isso que devemos fazer isso com a nossa vida, com a nossa mente, para que possamos mudar. Porque Deus, Ele vai dar um problema para cada um de vocês. Quem recebe o seu problema nessa noite aqui, dá um glória, vai. Eita, que tem uns que... Agora quem recebe a vitória, dá um glória. Glória a Deus! Mas você tem que ter problema para ter vitória, né, irmão? Caramba. Aí vocês complicam de vez, né? Porque Deus, Ele dá a vitória através dos problemas. Quando você tem um problema, Deus já te dá aquele problema, aquela tempestade, aquela prova que você passa apertado e você acha, Deus, eu não vou conseguir, eu vou parar, eu vou desistir. Por mais que você esteja afirmado na palavra, quanto mais Ele vai te apertar, vai te dar a prova, porque Ele sabe o teu potencial. Porque nem nós mesmos conhecemos o nosso potencial. Somente Deus, e Ele sabe que nós podemos ir muito mais além daquilo que imaginamos. E Ele tem muito mais além